Agora sim, né? Olá, agora Finalmente. sim. Eu Agora vejo o sim. senhor. Estamos Com- aqui, Rafael. Muito Padre bem. Vicente, muito obrigado por o senhor ter aceitado esse convite. Certo. É um prazer. E o pessoal estranhou, né? Poxa, um perfil de advocacia Exatamente. recebendo um Monsenhor, como é isso? Eu falei, você não conhece, tem que conhecer Monsenhor Vicente, que ele saiu da faculdade de engenharia, foi se ordenar padre e andou com umas companhias aí que receberam uns processos nas costas, né? Processo de Exatamente. beatificação, de canonização, Exatamente. amigo íntimo de Santos. Exatamente. Padre, muito bem-vindo. Eu sei que hoje o desafio foi grande, o senhor que nunca postou nada no Instagram já começa logo com uma live, né? Exatamente. Uma grande honra, Rafael. Grande emoção estar aqui conversando com você e com os teus amigos e seguidores. Oh, que maravilha, imagina para mim. Padre Vicente, hoje o tema veio em mente assim com uma live que a gente fez com o Dr. Ives Gandra. É, Ele teve aqui, era trabalho e família o tema da live, e ele falou muito, ele chegou a comentar que a dona Ruth salvou a vida dele, que certo. mostrou para ele um caminho de transcendente que envolvia trabalho, santificação no trabalho, nos estudos, envolvia a família e a oração. E eu não tive essa sorte de ser tão cedo na vida, mas eu bateu a porta esse chamado da santidade e adoraria ouvir o senhor falando para o pessoal, e está aqui ó, a sala cheia, todo mundo querendo ouvir um pouquinho disso, porque o advogado, quando sai da faculdade, acha que vai fazer grandes feitos, ter grandes ganhos, É, vai alcançar grandes prestígios e talvez uma família e, quem sabe, ser salvo no final das contas e ir para o céu, né? certo. Então tem uma desordem nas coisas e eu através do convívio, desse convívio com a obra, desse convívio das palestras, das formações, eu fui vendo que é tudo embolado, que é no trabalho, nos deveres cotidianos que está essa santidade, né, padre? Exatamente. Rafael, olha, o conceito de santificação do trabalho é um grande foco de luz que vem iluminar e até resgatar uma riqueza do Evangelho que, na verdade, estava esquecida. Né? É uma doutrina que tem um enorme impacto na vida de muitos católicos hoje em dia e mesmo de não católicos, que realmente sentem uma necessidade, se interrogam a respeito do sentido da vida, do trabalho. Né? Muitas pessoas, eu diria que quase todas, em algum momento da vida, se questionam realmente sobre o sentido da sua vida de trabalho. As pessoas têm um dia um dia bem tomado pelo trabalho, toda a vida praticamente. Né? Então as pessoas se questionam, olha, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, às vezes me esfalco, e esse trabalho é para me sustentar, para sustentar a minha família, mas o sentido dele muitas vezes pode se perder de vista e pode parecer a parte mais maçante da vida, da qual as pessoas estão aguardando ali um fim de semana, aguardando um repouso, aguardando umas férias, aguardando os dias de feriado, porque o trabalho seria a parte assim desagradável, a parte esgotadora da vida. Então, essa questão, a doutrina da santificação do trabalho vem dar uma resposta e é uma reviravolta bastante atraente e tem realmente mudado a vida de muitas pessoas. Você falava do Dr. Ives, realmente ele captou a fundo essa doutrina, a dona Ruth também, né? Mas muitas pessoas, milhares e diria até milhões de pessoas no mundo inteiro, a própria Igreja Católica depois proclamou essa doutrina como uma doutrina importantíssima para o cristão que vive no meio do mundo, como qualquer pessoa, qualquer pai de família, como qualquer profissional. Né? Então, o Evangelho tem uma resposta a um sentido profundo. Eu diria, Rafael, que basta pensar o seguinte: as pessoas que tiveram mais união com Deus nessa vida, que foram o próprio Jesus Cristo, que era Deus e tinha união com o Pai dele permanente e profundíssima, né, divina, mas também Nossa Senhora, São José, cuja festa celebramos hoje, na verdade, que é Tá ele aqui, ó, botei ele aqui em Estou homenagem a vendo, essa estou vendo. live, né? Muito bem. Nos acompanha e nos protege aqui nessa live. Mas José e Jesus tiveram uma vida de intenso trabalho. Eles eram carpinteiros. E o dia deles, durante 30 anos, eles trabalharam juntos. E era um trabalho pesado. Era um trabalho de
de serrar, de comprar madeira, de construir mesas, construir móveis, construir cadeiras, atender clientes, a pressão de ter que entregar uma encomenda na data certa, eram convocados para fazer um concerto nas casas, eles eram artesãos, né? Então tinham uma vida de trabalho muito puxada. Então, certamente, essa grande união com Deus que eles tiveram, e são as pessoas mais santas da Terra. Nossa Senhora tinha um trabalho de dona de casa, que naquela época era um trabalho de bastante pesado, né? Não só de cuidar das refeições, da limpeza da casa, mas também as compras, lavar água naquela altura, nas condições complicadas do século I. Era um trabalho bem... Então, as pessoas mais santas que já houve na Terra trabalharam e trabalharam pesado. E essas pessoas chegaram a uma união com Deus muito maior do que os grandes místicos da igreja, sabe? Do que, vamos pensar, Santa Teresa de Ávila, que fala da sétima morada na união com Deus, São João da Cruz, que fala da subida do Monte Carmelo, enfim, todos os grandes místicos que atingiram uma grande união com Deus. Essa união não, é bem inferior àquela que foi atingida por Nossa Senhora, por São José, que eram criaturas e que trabalharam a vida inteira. Então isso já arroja uma luz muito grande. Essas pessoas, Nossa Senhora e São José não tiveram num convento. Certamente tinham tempos de oração, nós sabemos que eles tinham momentos de oração, mas a vida deles era uma vida de trabalho. Portanto, nós sabemos que durante o trabalho eles atingiram uma grande união com Deus. Então, isso desperta digamos assim, uma curiosidade. Como é que era esse trabalho que eles realizavam? E daí surge toda a doutrina da santificação do trabalho. A ideia mestra, Rafael, é que o trabalho pode ser oferecido a Deus. A Bíblia conta a história de Abel e de Caim, né? Abel, que era pastor de ovelhas, e Caim, que era agricultor, e ambos ofereciam as suas primícias, ofereciam o sacrifício a Deus. Mas a diferença entre eles é que Abel pegava a ovelha mais gorducha que ele tinha, a mais bonita que ele tinha, e oferecia a Deus como sacrifício. Ao passo que Caim oferecia, dos frutos da terra, ele reservava os melhores para si mesmo e oferecia aqueles que estavam um pouquinho estragados para Deus. E daí surge, desde o começo da Bíblia, se mostrar que Abel agradava muito a Deus e Caim desagradava. E no fim eles vão acabar se desentendendo e até, no fim, Caim vai acabar matando Abel. Mas a ideia mestra é essa, que o trabalho pode ser oferecido a Deus. E o trabalho pode ser convertido em oração. Essa ideia, portanto, enquanto eu trabalho, eu posso fazer daquele trabalho uma oração. Eu estou na frente do meu computador, eu estou lavando louça, ou eu estou conversando com uma pessoa, se eu sou um cirurgião, no meio de uma operação de cirurgia, eu posso, num instante, deter-me e oferecer aquele trabalho a Deus. E essa oferta é grata a Deus, é grata. E se eu quero oferecer a Deus, eu vou ter que fazer como Abel, eu vou ter que fazer uma coisa bem feita. Vou ter que oferecer o melhor que eu puder para Deus. Isso vai levar a aperfeiçoar o desempenho profissional. Então, essa doutrina da santificação do trabalho leva também a uma preocupação por realizar o trabalho com grande competência profissional. Então, isso tem transformado a vida de muitas pessoas que trabalhavam com o sentido de simplesmente se desvencilhar, aguardando a hora de que aquele trabalho termine e finalmente eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Não. O trabalho é uma grande ocasião de eu me unir a Deus, que me olha como um pai naquele momento, e de ajudar, de participar da obra, ajudar a melhorar a criação do mundo, e também no sentido de redenção. Eu posso, com aquele meu esforço do trabalho, com aquele meu suor, com aquele meu cansaço, ajudar Jesus a fazer a redenção da humanidade. E ter uma união com o Espírito Santo dentro de mim. Então, o trabalho pode ter uma riqueza que é insuspeitada e, de fato, é uma doutrina fascinante que tem iluminado a vida de muitas pessoas. Então, isso como introdução, Rafael. Uma transcendência pelo trabalho, né? E falamos de um trabalho perfeito, né? Um trabalho que Jesus faria, né? Uma mesa com os pés simetricamente apoiados, devidamente bem lixados. Isso me leva àquele
faz o que deves e está no que fazes. Sem dúvida, sim, exatamente. Isso é um lema espetacular que mudou a minha vida, assim, radicalmente, a minha forma de trabalhar e perceber que é nos deveres cotidianos, naquelas pequenas coisas, naqueles detalhes, e especialmente na constância desse cuidado é que está essa possibilidade de transcender, né? Que não é olhar o relógio, é ver o que tem para fazer. Padre, o senhor está me ouvindo direito? Perfeitamente, porque está vindo um chiado para mim, mas isso mudou completamente a minha vida. E eu vejo o trabalho que o senhor faz, que todos os seus fazem, que a obra faz para jovens, e só lamento ter conhecido depois de velho. Mas eu estou fazendo a correção nos meus descendentes, os filhos todos tendo esse contato, porque se você começa a santificar o seu trabalho é o estudo, né? Não só vamos chegar à santificação do trabalho, como vamos chegar em patamares inimagináveis. Isso é maravilhoso. E veja bem, Rafael, o trabalho pode ser oferecido a Deus, mas ao mesmo tempo que eu procuro trabalhar com a maior competência possível, esse trabalho me santifica. Quer dizer, é um aspecto o São José Maria falava dessas 3 dimensões, né? Santificar o trabalho, santificar-se com o trabalho e santificar aquelas pessoas que trabalham comigo. Se eu procuro trabalhar bem, com retidão de intenção, oferecendo o trabalho a Deus, não por vaidade, não pensando apenas no... Lógico que a preocupação pelo sustento e a preocupação econômica faz parte da vida humana e da responsabilidade humana, mas se eu penso também no valor que tem esse trabalho como oração, e procuro realmente fazer desse trabalho um serviço aos outros, ao trabalhar com essa intensidade que você mencionava, faz o que deves, está no que fazes, né? Colocando realmente toda a minha atenção possível. Se eu estou fazendo uma planilha lá no computador, procurar não fazer nenhum erro naqueles dados que eu vou colocando ali, procurar que não escape nenhuma falha para que aquilo seja realmente o trabalho perfeito. Se eu sou um dentista, vamos pensar, né? Eu vou procurar fazer aquela restauração da maneira mais perfeita possível, de maneira que aquele paciente que demore o menor tempo possível de incômodo para o paciente, de maneira que aquele trabalho dure, que aquele trabalho seja duradouro e que aquela restauração dure bastante tempo. Enfim, se eu procuro trabalhar com esse sentido, ao doar-me do trabalho, eu vou melhorando como pessoa. Eu vou adquirindo a virtude da intensidade, da constância, da ordem, né? Essa própria concentração depois vai me ajudar que eu tenha maior domínio de mim mesmo, maior capacidade de doação. Isso vai me ajudar depois na minha vida familiar, vai me ajudar no relacionamento com as pessoas. Vou passar a ser uma pessoa mais atenta, mas tudo isso vai me tornando uma pessoa melhor. Eu posso me tornar uma pessoa santa pelas virtudes que eu adquiro pelo trabalho profissional. Então, esse é mais um elemento dessa doutrina. Certo? Que maravilha. E que não tem nada a ver com ser um workaholic, né? Muito pelo contrário. Tem a ver saber ter as virtudes de ver o que é adequado, o que é certo e qual o momento para tudo. Isso eu aprendo muito com o senhor. E nisso leva a gente a um patamar de eficiência maravilhoso. Porque às vezes a gente tem muitas tarefas, mas tem pouca diligência para executar, e às vezes vai naquela procrastinação, e isso envolve uma ordem, uma constância e os pequenos detalhes, mas uma evolução de virtudes. Isso também, para mim, foi outro, assim, como é que eu posso dizer? Afetou minha vida por completo, essa questão da virtude especificamente, e eu sou muito grato, eu e o doutor Ives Gandra, pelo visto. Certo, tudo bem. Não, de fato, Rafael, veja, você falava do workaholic, que é uma tentação frequente, principalmente agora que as pessoas estão trabalhando home office, né? Muitas vezes as empresas solicitam muito, o próprio mundo digital, ele te coloca diante de solicitações contínuas, e se você não toma cuidado, o trabalho não acaba nunca, né? Sempre tem uma coisa, e se você não sabe parar o trabalho. E aí o conselho do Evangelho, o conselho de Cristo é muito certeiro, né? Jesus dizia:
Procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Muitas vezes nós temos que ter uma hierarquia, o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, eu não posso deixar Deus de lado na minha vida, porque é o sentido da minha existência. Nós vamos morrer, nós estamos aqui de passagem, existe uma outra vida a qual todos nós nos encaminhamos. Eu tenho que pensar nisso. Qual é o valor real do meu trabalho? Se eu ofereço aquilo a Deus, se eu faço daquilo uma oração, aquilo tem um enorme valor. Mas para isso eu tenho que ter um mínimo de piedade, um mínimo de oração no meu dia, a assistência à Santa Missa, cuja a comunhão eucarística me dá força precisamente para que eu só possa santificar o meu trabalho e o meu dia. E também nessa hierarquia está a família, estão a esposa, os filhos, na verdade. Você veja na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, lá se fala do amor a Deus como o grande mandamento da lei de Deus, mas o Gênesis dá dois elementos que são importantes de qualquer vida humana. Deus criou o homem e a mulher, os dois, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e serão uma só carne. E Deus diz, crescei e multiplicai-vos. Então, portanto, a família, como um elemento importante da vida de qualquer pessoa, ou a vida familiar. E o segundo elemento decisivo é que Deus colocou o homem na terra para que trabalhasse. A Bíblia fala claramente isso, né? Deus colocou o homem na terra para que trabalhasse. Mesmo antes do pecado, o trabalho não é um castigo, é uma grande honra poder desenvolver diante do trabalho os dons que nós recebemos de Deus. Nós temos que gostar dos desafios profissionais, porque nós desenvolvemos as capacidades que nós temos. Nós temos que desenvolver as virtudes. Hoje mesmo, que é a festa de São José, se nós olharmos para a vida de São José, foi um homem que teve desafios enormes, teve que tomar decisões históricas. E Deus Deus lhe colocava diante dos problemas que ele tinha que resolver. E ele tinha consciência que, à medida que ele resolvia aqueles problemas e enfrentava, ele crescia, ele tinha que pôr em jogo todas as suas qualidades, todas as qualidades que Deus lhe tinha dado, e, portanto, ele ia amadurecendo pelos próprios desafios da vida de família, da vida de trabalho, né? E assim ele ia se tornando cada vez mais santo. E Nossa Senhora, da mesma forma, Nossa Senhora também teve grandes desafios. Então, o trabalho nos coloca diante de situações que nós temos que ter a coragem e a fortaleza e a criatividade. Vamos resolver esse problema. Os problemas são feitos para serem enfrentados. Deus nos coloca diante de problemas, como fez com São José, para que nós cresçamos, para que nós não fiquemos numa mediocridade profissional, numa mediocridade... E temos que ter metas altas, nós temos que nos propor metas altas no nosso trabalho, porque, pela parábola dos talentos, Deus quer que nós usemos todos os recursos dos quais Ele nos dotou, não é verdade? Então, isso é um elemento muito importante também, Rafael. Muito bem. E o senhor sabe que esse chamado, essa meta alta, quem me deu foi a obra, né? Certo. Eu devo muito, porque a obra me mostrou um caminho e me deu um chamado, me apresentou um chamado que ninguém pode recusar. Então, sempre que eu posso, eu falo para os meus amigos, falo para as pessoas o quão bom. E por isso também eu fiquei tão empolgado com essa live. E estou vendo aqui que a gente está com uma audiência bem qualificada. Ó, José Roberto Melo Porto, Frederico Bonaldo, muitas pessoas entrando. Aqui aos sábados a gente costuma fazer uma brincadeira numa publicação e a resposta mais curtida ganha um livro. E, via de regra, se o ganhador não for a mesma pessoa, a gente manda o caminho. O livro de São José Maria Escrivá. Certo. Eu tenho duas perguntas, mas vou perguntar para o caminho primeiro. Como consumir o caminho? Como ler? Porque eu falei para o último ganhador, 1 ponto por dia. Ler, meditar e tal. Qual o conselho que o senhor daria? Olha, Rafael, o conselho que eu dou está no próprio prólogo do livro. E eu sei de tantas vezes que eu sei de cor. Posso dizer aqui, o prólogo diz assim: lê devagar esses conselhos. Medita pausadamente essas considerações. São coisas que te digo ao ouvido, em confidência de pai, de irmão e de amigo. E essas confidências as escuta Deus. Não te contarei nada de novo, vou apenas revolver as tuas recordações para que aflore algum pensamento que te fira, e assim entres por caminho de oração e de amor, e acabes por ser alma de critério.
Esse é o prólogo de caminho. Mas já está aí, está tudo, Rafael. Lê devagar, um ponto, dois, três, né? Leia, pare, interrompe a leitura, se aquilo te atingiu, e muitas vezes nos atinge, se, eu me detenho, reflito naquilo, como seria a minha vida se eu pusesse em prática essa consideração? Que ponto, o que na minha vida não combina? Porque caminhos são pensamentos extraídos do Evangelho, né? São todos, digamos assim, é o Evangelho em pílulas, com a luz do cristão que está no meio do mundo, que quer ser santo no meio do mundo. Então, ele nos interpela, é um livro que interpela. O São José Maria é um pai, um irmão, um amigo que te dá conselhos, né? E são conselhos, às vezes, até imperativos, às vezes até pequenas broncas, até puxões de orelha, às vezes, ali, né? Mas você lê aquilo lá devagarzinho, medita, muitas vezes aquilo faz com que surjam pensamentos da nossa memória, situações, e nós conversamos com Deus a respeito daquilo. Se aquele ponto, por acaso, não tem nada a me dizer, eu passo para a leitura para o ponto seguinte. Mas a ideia é que não é um livro de leitura, mas sim um livro de meditação. E essa meditação é muito fecunda, realmente ela nos dá critério, ou seja, nos dá sabedoria, que é a grande qualidade que nós temos que pedir a Deus, né? Tomar as decisões certas na nossa vida, saber julgar os acontecimentos da nossa vida e dos outros de uma maneira equilibrada, serena, com amor, né? Nos dá esse carinho pelas situações, pelo próprio trabalho, né? O empolgarmos com o nosso trabalho profissional. O trabalho é bonito, toda profissão é bonita, toda profissão honesta é bonita. O trabalho de um gari é bonito. O trabalho do cabelô que vende coisa na rua é um trabalho bonito. O que dirige o Uber, ele presta um serviço importante à sociedade. Ele está sustentando a família dele com aquele Uber, né? Então, todo trabalho é digno, todo trabalho tem uma altura. O trabalho da dona de casa é maravilhoso, o trabalho de uma mãe de família é maravilhoso. Então, nós temos que saber nos empolgar com o nosso trabalho profissional, pensando na dimensão que ele tem de serviço aos outros, de melhora da sociedade, não é verdade? Muito sem bem. Dúvida. E esse chamado à santidade é para qualquer trabalho, né? Isso é o mais incrível, não tem. E, padre, considerando a santidade ao trabalho, essa oração, trabalho como uma oração, um trabalho oferecido a Deus, e as distrações que vêm? Qual o conselho que o senhor dá? Olha, as distrações fazem parte, nós não somos de ferro, nós somos pessoas frágeis, somos pessoas que nós não conseguimos manter a nossa atenção. Agora eu já não lembro, mas a neurociência até diz quanto tempo uma pessoa aguenta de concentração, né? Parece que não é muito, né? Logo, mas o que nós temos que fazer é voltar, Rafael. A maneira de santificar o trabalho, vamos imaginar, que eu vou resolver um problema de matemática. Vamos pensar que eu sou um matemático que vou resolver uma equação diferencial das mais complexas, das mais cabeludas. Então, eu vou mergulhar naquilo lá, eu não vou conseguir rezar enquanto eu estou metido na equação. Mas antes de entrar na equação, eu faço uma oração. Jesus, eu vou te oferecer esse esforço, vai exigir muita reflexão aqui, vai sair fumaça da minha cabeça, tanto que eu vou ter que pensar aqui nesse problema. E eu vou ter que me concentrar mesmo. E eu peço ao Espírito Santo que me ilumine para que eu encontre, que eu mate aquela charada lá, que eu encontre o caminho para resolver aquela equação, aquele problema. Então eu rezo, né? Mas depois eu mergulho no problema e olhar e fico completamente absorvido. O conselho que o São José Maria dá, de vez em quando, se eu tenho ali alguma coisa, vamos imaginar que eu coloco lá um crucifixo, coloco lá a fotografia do meu filho, coloco lá a fotografia da minha esposa, de vez em quando eu vou esbarrar naquela fotografia, puxa, ofereço esse esforço, ainda não encontrei a solução, eu estou aqui apanhando desse problema, mas eu ofereço esse esforço pela minha esposa, para que ela seja melhor, para que eu a trate com mais carinho, para o meu filho, para que ele seja o responsável, para que ele melhore nos estudos dele, enfim, para que resolva a situação matrimonial dele que está um pouco complicada. Eu ofereço aquilo e torno a mergulhar no meu problema. Mas as distrações são inevitáveis porque nós somos frágeis, nós não somos de ferro, né? Então, mas nós temos que aprender e se foi uma distração vaidosa, eu fiquei pensando que eu sou melhor que os outros, eu fiquei desprezando aquele meu colega que está ali do meu lado, porque eu acho que ele é burro, é incompetente, ou que ele é uma pessoa insuportável. Se eu pensei pensamentos contra a caridade, pensamentos de desprezo do próximo, puxa, o que eu estou pensando, né? Eu faço um ato de contrição naquele momento e volto a me acertar com Deus. Não, eu quero pensar bem dele, eu quero que
Eu estou aqui para ajudar, não estou para pisar em cima dos outros, mas para levantar os outros, né? Então eu faço essa recapacitação, tá bem? Muito bem. Um ajuste. Exatamente. Ajuste no fogo para voltar para o problema. Muito bom. No meio do percurso. Exatamente. E padre, assim, o que o senhor, hoje, o Opus Dei, o senhor foi vigário Regional. regional, era o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Ficou décadas, quanto tempo mais ou menos? 25 anos, Rafael. 25 anos, é um trabalho de muita responsabilidade. Agora né? eu sou vigário do Opus Dei para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, outros estados aqui. Né? Então, um pedaço do Brasil. Né? Muito bem. Sorte nossa, sorte dos cariocas. Tá bem. E, padre, agora conta aqui que essa pergunta é meio inevitável, né? É inevitável. Falar dos seus amigos com processos nas costas, né? Os processos de canonização. Tá como é que foi? O senhor foi para Roma se ordenar muito novo, né? Eu fui a Roma com 20 anos e fiquei lá até os 26 anos e convivi intensamente aí, né, nesses anos com São José Maria, com Dom Álvaro, né, com Dom Javier, com essas pessoas e outras pessoas do Opus Dei lá em Roma. Então foi uma experiência, uma graça, na verdade, pela qual eu vou ter que prestar contas a Deus, porque foi uma sorte muito grande, né? Realmente foi uma experiência assim, maravilhosa, e ter convivido com uma pessoa como São José Maria marcou muito a minha vida, né? Marcou profundamente. É uma coisa que eu tenho, a lembrança desses anos eu as tenho permanentemente presentes. Que maravilha, e não foi só um santo, né? Por enquanto, um santo só, mas tem um santo, um beato. Exatamente, sim, exatamente. E o santidade é um negócio contagiante, né, padre? Pode ser, se nós não deixamos contagiar, sim, pode ser contagiante. Jesus viveu com 12 apóstolos, vários ficaram contagiados e houve um deles que não ficou contagiado. Nós podemos bloquear esse processo também, na verdade. Né? É verdade. Eu procuro estar sempre com o senhor para ver se eu me contamino um pouquinho também. Tá bem. Tem umas perguntas aqui que as pessoas estão fazendo. Tá bem. Quer saber se os livros verdes aí em cima do senhor são da patrística? Exatamente. Essa é a patrística. É uma coleção da patrística dos padres da igreja. Foi publicada pela Edições Paulinas, está aqui em cima, né? Legal. Exatamente, né? Muito bem. Alguém aconselhando aqui, a Juliana aconselhando a orar antes das atividades. Pedido de oração para o Centro Social do Morro Velho. Centro Social Morro Velho. Conheço as pessoas que trabalham lá, vou rezar com muito carinho. Já rezo sempre, mas vou rezar mais intensamente pelo Centro Social do Taboão. Muito bem. O Matheus falando aí, bela biblioteca, que essa aí é uma pontinha da biblioteca, né? A biblioteca aí é uma coisa impressionante. Impressionante. E padre, hoje, por exemplo, esse rapaz, o Matheus, que o seguidor nosso aqui, a gente até estabelece um contato, ele é um menino santificado nos estudos, um autodidata, um rapaz realmente que esse projeto do Instagram fez uma grande diferença, assim, de ter podido fazer esse contato com ele. Mora lá em Pernambuco, se não me falha a memória. Aonde que o Opus Dei está nos centros universitários, padre? Olha, nós estamos em várias capitais do estado, em várias cidades, né? Quer dizer, mas em Pernambuco, em Recife, há atividades do Opus Dei em Recife, e inclusive há uma pessoa do Opus Dei que mora lá. Ainda nós não temos um centro universitário. Temos lá um pequeno apartamento, quem mora lá é o Felipe Domingos, e ele coordena as atividades, a círculo de formação. O Padre Barreto, com alguma frequência, viaja a Recife, mas lá mesmo em Recife está o Padre Paulo Sérgio, né, o Monsenhor Paulo Sérgio, que prega recolhimentos. Então, em Recife, há uma atividade regular do Opus Dei. Né? O bispo, que é muito amigo meu, e nós estamos trabalhando lá já há bastantes anos no Recife, né? Mas ainda não construímos ainda um centro universitário, como temos, por exemplo, em Fortaleza, já um centro universitário, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, Florianópolis, Curitiba, São José dos Campos, Campinas, em vários lugares há uma sede do Opus Dei. Em Recife ainda não, mas
com o tempo virá também essa sede, né? Ah, legal. Vai, Já tá com posto avançado. mas se o Matheus quiser entrar em contato, vai ser muito bem acolhido lá e pode participar das atividades, né? Tá Ah, bem? legal. Eu conheço o Sertec que está lá, né? Vou mandar o Paulo contato para ele. Peteco. Isso, Sertec, grande Sertec. Exatamente. Olha, aqui tá entrando mais advogado. Sim, Entrou aí o doutor André Bevilacqua, grande criminalista. certo, E aí é uma pergunta que todo advogado quer saber. É certo. muito difícil para o advogado ir para o céu, padre? Tem a famosa piada, né? Você conhece a piada, né? Não, não conheço. Que chega lá João Paulo II no céu, e eu chega lá João Paulo II e uma outra pessoa, e um advogado, chegou lá na porta do céu. Então o São Pedro lá vem na portaria, faz os controles dele e fala para o João Paulo II, olha, então aqui tem revelamos o senhor aqui uma bela mansão aqui, porque Jesus fala, na casa do meu pai há muitas mansões. Tem uma bela mansão para o Papa João Paulo II. E depois aí vem a vez do advogado. E aí São Pedro olha lá e fala para ele uma mansão 1000 vezes melhor que a do João Paulo II. Uma mansão assim, espetacular, assim, com muitos mais metros quadrados, de muito mais recursos, de muito mais enriquecida. E aí o Papa João Paulo II fala, puxa, será que não há um engano? Será que não houve uma troca aqui, né? E São Pedro fala para ele, olha, papas aqui, o senhor já temos mais de 200 aqui, papas aqui, mas advogado é o primeiro que consegue chegar aqui no céu. Mas olha, lidar com a justiça, Rafael, é uma grande, uma grande profissão, na verdade. Um advogado pode fazer um bem incalculável, né? E às vezes você tem que navegar no mar de lama. As questões morais que se suscitam não são simples de resolver, às vezes são complicadas. Nós, mesmo sacerdotes, somos colocados, nos pedem um parecer, olha, eu pago ou não pago? Aqui isso é uma extorsão ou é uma propina? O que é isso daqui, né? Então, há situações muito complexas. Posso fazer essa compra nessa circunstância? Então, são situações que requerem um discernimento mesmo e um estudo de ético, muitas vezes, né? Então, o advogado não pode ser leviano, né? Ele tem que prestar muita atenção aos aspectos morais e éticos do trabalho dele e realmente, às vezes, até pedir luzes a Deus e até aqui eu vou, até aqui eu não posso ir, eu tenho que aqui ser franco com esse meu cliente e abrir o jogo. Ou aqui não, apesar de eu saber que ele é culpado, eu posso defender ele, posso ajudá-lo até essa situação, enfim. O tema da justiça é um tema que é delicado, e Deus é justo, né? Então Deus acompanha de perto essas decisões morais dos advogados, acompanha muito. E realmente é bom colocar-se na presença de Deus e em consciência e ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? E às vezes prescindir de um grande lucro, muitas vezes, porque era uma coisa que não era muito correta, não era muito limpa, que tem alguma coisa pouco clara por trás e que eu suspeito que não seja uma coisa assim, uma situação muito lícita. Então eu não tenho outro remédio senão abro mão desse eventual ganho que eu poderia ter aqui nessa causa, nessa situação, né? Então são problemas sérios mesmo e que não só também para o médico também ele tem problemas morais, mas um advogado eu entendo que muitas vezes são problemas mais frequentes. E vale uma boa direção, um bom aconselhamento com o senhor, com o padre Luiz Madeiro também, que é um especialista, ajuda bastante. Às vezes não há mais remédio, era Zaqueu, que é uma figura do Evangelho, era um homem corrupto, né? Era um homem que tinha ganhado muito dinheiro, ele era cobrador de impostos e tinha cobrado mais do que devia, e às vezes um tributarista se encontra numa situação, e ele pode chegar à conclusão, como chegou o Zaqueu, que ele tinha enriquecido ilicitamente. Ele tem uma conversa histórica com Jesus, em que ele abre o jogo com Jesus, num almoço ele fez uma conversa com Jesus e ele realmente se converteu. Ele falou assim, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e as pessoas que eu defraudei, vou dar 4 vezes mais do que eu defraudei. Ele teve que fazer uma reparação. Então, às vezes, é necessário. Pode acontecer que um advogado se encontre na vida dele e fale, quer saber de uma coisa? Eu vou me acertar com Deus. Eu me acertar com Deus, eu tenho que ver coisas lá atrás que estão mal resolvidas e tem que até restituir, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Ou então, se não há, é complexo mesmo a restituição, é uma situação complexa, mas às vezes a pessoa pode dar para os pobres, como fez Zaqueu, né? Pode ajudar os pobres, mas
essa tomada de consciência é importante na vida de um advogado, em qualquer profissional, né? A ética profissional é muito importante. Na política não digamos nada, né, Rafael? A política é um universo, é um mar de lama, realmente. Né? Eu entendo que para o político não é fácil navegar sem se sujar nesse mar de lama, né? Não é nada fácil, porque são acordos, são coisas, então são realmente, né, é muito complexo, realmente. Né? Mas nós precisamos de políticos, precisamos de advogados. Alguém tem que administrar a justiça, na verdade. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Exatamente, exatamente. Mas, voltando à piada do advogado indo para o céu, dizem que quem vai muito é motorista, né? Que bota os passageiros, motorista de ônibus, que bota os passageiros para rezar a cada viagem. Mas eu me lembro, eu repito muito o doutor Ives Gandra, porque ele, para mim, é uma inspiração, sempre foi desde os tempos da faculdade. Mas ele teve aquele problema de saúde, né? Pegou Covid, ficou internado, ficou desenganado. À beira da morte. E quando eu liguei para a gente fazer a nossa primeira live, foi a primeira live do canal, inclusive, eu falei, poxa, doutor Ives Gandra, rezei muito pelo senhor, ele contou a história do que passou e falou, e foram 2 milagres, porque eu me recuperei e fiz advogados rezarem. Eu falei para ele, mas é precisamente por isso que o senhor se recuperou. Deus viu que o juízo final ia ter muito advogado, achou melhor tirar de pauta esse juízo final, que é muito advogado envolvido. Tá bem. Outra coisa interessante, que eu acho maravilhoso na obra, eu acho que talvez por isso eu curta tanto, que bom humor é coisa séria, né? É bom, sim, sim. Olha, o São José Maria dizia, desconfiar da santidade que não há bom humor. Pessoa muito séria, muito sisuda, por mais que pareça justa, correta, alguma coisa está errada, sabe? Porque Deus é nosso Pai, na verdade, a vida é um grande dom, com sofrimento, o sofrimento faz parte da vida humana, mas é uma grande graça, né? E saber que nós somos chamados a uma vida eterna, onde todas as lágrimas serão enxugadas. E, Rafael, se nós nos comportarmos bem, se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e confiarmos na misericórdia de Deus, daqui a nada, daqui a 15 minutos, nós vamos estar no céu dando risada, sabe? Então vamos estar lá no céu olhando para trás e dizendo, nossa, como era complicado aquilo lá embaixo, né? E nós vamos estar muito felizes. Então já sabemos que vai ser assim. Então não tem sentido eu ficar fazendo tragédia, sabe? Porque uma coisa não deu certo, porque tem um problema, porque roubaram meu celular, porque vou ter que pagar não sei quanto, porque surgiu uma doença na família, ou até um falecimento. A esperança cristã nos consola muito. É duro, Jesus chorou no falecimento de um amigo dele, ele chorou, e nós choramos também. Mas nós temos, mas a certeza da ressurreição nos consola muito, né? Nós sabemos que é uma separação temporária, né? Que nós vamos rever aquela pessoa, vamos abraçá-la, vamos beijá-la. Então nunca há motivo para você ficar triste, sabe? Ficar abatido. É verdade que às vezes as situações bem duras, e a vida tem momentos duros, mas nós temos que saber considerar que somos filhos de Deus também nesses momentos, e que aquele sofrimento pode ser ter um grande valor redentor. Veja, a frase de São Paulo a grande frase de São Paulo é: alegro-me nos meus sofrimentos, porque completo na minha carne aquilo que falta para a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. E São Paulo, quando tinha um sofrimento, ele teve vários, ele se alegrava, falou, isso aqui está servindo para Cristo, eu estou ajudando Cristo a fazer a redenção da humanidade. Então, vamos lá, vamos abraçar essa cruz com elegância, com galhardia, né? com coragem, né? sem me deixar, sem ficar arrastando a minha cruz com lamúria, com queixa, na verdade. Enfim, esse e também o trabalho, quando o trabalho se torna mais intenso, mais puxado, e nós somos realmente esgotados. Certamente aconteceu com Jesus algumas vezes, com São José, porque o trabalho do carpinteiro, ele tem que entregar, né? Ele tem datas, tem prazos, então tem os deadlines, então muitas vezes estavam lá suados, com calor, respirando pó de serragem, e depois acabava tudo, tinha que limpar a carpintaria, varrer a serragem, colocar cada ferramenta no lugar, engraxar a ferramenta a serra para que não estragasse, para que não entortasse. Enfim, todo esse trabalho, esse cuidado com as pequenas coisas, né, que é um elemento importante também da doutrina da santificação do trabalho, cuidar das pequenas coisas, fazer muito bem as pequenas coisas. Isso fazia parte da vida de Cristo também, né? Tá bem. Maravilha. E olha que pergunta interessante aqui do Marcos de Brito. Como manter a constância no trabalho apesar das dificuldades pessoais? É mais ou menos essa cruz que o senhor falou aí agora, né? Eu aconselharia para o Marcos
o que eu faço, sabe? Pedir ajuda a Deus, a nós perseverar no trabalho custa, porque senão sempre é uma desculpa. Agora, Rafael, para todos nós, até a distração com a mídia digital, sabe? Eu posso, eu vou dar uma olhadinha aqui, esse videozinho que apareceu, e eu dar uma espairecida, levanto para ver alguma. Não, não, eu tenho que me propor, olha, eu vou ficar aqui 1 hora e não vou levantar mesmo, e durante essa hora eu não vejo mensagens, não vejo nada, eu vou me focar aqui, eu vou oferecer 1 hora inteira de trabalho para Deus e peço ajuda a Ele para conseguir chegar até o fim dessa hora. Né? Então, nós temos que pedir ajuda a Deus. Nós somos fracos. O cristianismo não é uma academia de levantamento de peso, sabe? Tem que ter uma vontade de ferro, voluntarista. É uma escola de oração. Nós fazemos tudo rezando. Jesus mesmo dizia, sem mim nada podeis fazer. Então eu vou fazer qualquer coisa, tenho que preparar minhas palestras, tenho que atender uma pessoa numa conversa. Jesus me ajude, me dê luzes, que eu me doe nessa minha ação que eu estou fazendo, me acompanhe, vamos juntos fazer essa tarefa. Então, com essa ajuda, com esse apoio de Cristo, da Santíssima Virgem, de São José, eu consigo levar aquele trabalho até o fim, né? Entende, Rafael? Muito bem. Maravilha, entendo perfeitamente e procuro colocar em prática. Eu, por enquanto, cheguei à conclusão que a santidade no trabalho é sempre buscar tentar ser santo no trabalho. Tentar ser santo, sem dúvida. Começar e recomeçar. O São José Maria falava disso, que o grande segredo da vida dele, quem me falou isso foi um secretário pessoal dele, Dom Javier, que foi um dos sucessores dele. O grande segredo do São José Maria foi que ele começava e recomeçava. Se um dia ele via que não tinha sido um dia fraco, que ele não tinha tido o seu desempenho não teve a altura da meta cristã que ele tinha se colocado, olha, amanhã eu desconto, sabe? Amanhã eu começo a ter mais uma chance. Ou são 3 da tarde, até 10 da noite, quando eu for descansar, até 11 da noite, eu tenho ainda 8 horas que eu posso. Temos aqui um segundo tempo que eu posso virar o jogo nesse segundo tempo, não é verdade? Então eu posso agora aqui fazer bem o que eu não fiz bem essa manhã. Então eu posso ser. Esse espírito de luta é cristão. São Paulo fala o cristão é como um atleta, ele perdeu, vamos ganhar. Ele não por puro brio, por amor próprio. Não, Jesus me ajude, vamos juntos fazer. Eu quero te agradar, eu quero fazer uma coisa certa agora. Né? Eu peço ajuda e recomeço, né? Assim que se trabalha. Isso é caindo e levantando, né? Exatamente, né? A Juliana, difícil é manter a constância da oração. É verdade, Juliana. Mas, olha, não deixe a oração. Eu dou para a Juliana o conselho que Santa Teresa dava. Não deixe a oração. 15 minutos por dia, Juliana, não deixe a oração. Quem faz oração 15 minutos por dia se salva. Quem faz oração 15 minutos por dia cresce. Mesmo que pareça que não adiantou nada, que eu me distraí. Coloque esse tempo de oração em primeiro lugar. Defenda esse teu tempo de oração, que é um conselho de Cristo, é um conselho do Evangelho. Jesus mesmo levantava de madrugada para fazer oração. Acabava o dia, ele subia para a montanha para fazer oração. Então, eu digo para a Juliana aquilo que eu digo para mim mesmo. Vamos ser constantes na oração. É difícil sim, mas tem que ser um propósito muito determinado nosso, tá bem? Mas vamos levar um alento para ela, né? Essa dificuldade só vai até a hora da morte. Depois que morre, não tem mais essa preocupação. Não, mas também, Rafael, Deus, se você é constante na oração, há um momento em que Deus te consola, sabe? O Espírito Santo, ele dá os dons, e um dos grandes dons que ele doa é o dom da piedade. Você naturalmente você começa a ter uma presença de Deus quase que constante. Você começa a se dirigir a Deus de uma maneira filial, amorosa, sabe? Até durante a noite. Você acorda no meio da noite e você se dirige a Deus. Então, a oração é uma árvore que ela vai frutificando e cada vez ela é mais... vão surgindo os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo também. Caridade, paz, paciência. Então, à medida que você persevera na oração, ela vai se tornando mais amável, mais doce, mais grata. Embora possa haver momentos de secura, mas que você sabe que são momentos que você vai superar, né? Tá bom? E uma intimidade maravilhosa, né? Maravilhosa, sim. É quase que um diálogo. Certo, poxa, padre, olha, eu estou muito feliz de poder contar com o senhor aqui. Eu hoje queria ter ido aí, né? Mas como eu fui visitar um amigo lá no hospital, nosso Sandro, que ele deu uma injeção de ânimo, conversa com o senhor ontem, ou anteontem, agora não me lembro, por vídeo.
e está firme e forte, está quase saindo do... Está quase saindo, não, ainda tem uma Eu estrada... estou pelo Sandro, e assim que ele sair do hospital, eu vou querer, vamos conversar novamente com ele, né? Tá bem. Vai ser. O homem vai sair modificado, está rezando bastante lá. Muito bem. Padre Vicente, eu queria agradecer o senhor muito, foi maravilhoso, é sempre maravilhoso estar com o senhor. E vai ter que voltar, hein, padre? Não, eu estou disponível, muito contente. Minha primeira live, mas estou com muito gosto. Agora com mais experiência, vamos até colocar um pouco mais de luz aqui, que eu vejo que a minha cara está um pouco escura aqui. Podia ter iluminado um pouco melhor. Isso, então. Próxima vez. Tá bem. Já temos desculpa para a sua próxima live, para a gente testar a iluminação. Muito bem. Tem que ser aqui com a gente. Mas eu que agradeço muito. Falar dessas coisas sempre para mim é uma delícia falar desses temas, né? Porque, enfim, a mensagem do Opus Dei, então, quanto mais ocasião que eu tenho de falar sobre isso, eu agradeço e fico muito contente de poder participar, de poder ter estado aqui conversando com você, tá bom? E rezo por todas as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando, tá bem? Muito obrigado, bem, padre. Grande abraço, receba um grande abraço. Passando a minha quarentena aqui de visita ao hospital, vou aí. Tá bem, ótimo, Rafael. Muito bem. Um abraço, então. Abraço, tchau.